Sejam todos bem-vindos à Mesa Podcast. Saudações família, sejam bem-vindos à Mesa Podcast. Eu sou Ambrósio Neto e esse é o programa da família cristã, da família de Deus. Hoje eu tenho aqui comigo um convidado muito especial, um homem muito simples, homem de Deus, jovem cristão, sério, e nós cremos que vai ser um tempo super abençoado. Eu quero vos apresentar aqui no Mesa Podcast Bruno Ferraz, a.k.a. Não tem a.k.a.? Ah, não tenho, mano. Já não. Bruno já Ferraz, não aguenta com IK. seja bem-vindo à Mesa Podcast, mano. Fica super à vontade. Amém, mano. Já me sinto em casa, sabes, mano? Até porque já nos conhecemos há muito tempo. E se calhar o pessoal não sabe disso, né? Mas já nos conhecemos há muito tempo. Mas também foi muito tempo sem nos vermos. Mas sempre mandamos o contacto, principalmente lá nas redes sociais e tudo mais. E, mano, é um prazer estar aqui. Eu sou o Bruno Ferraz, para quem não me conhece. E... A tua câmera é essa. Pode mesmo olhar para ele. Amém, mano. Mas também, vou olhar mais para ti, mano, estou a falar contigo. Então... Mas se quiser olhar para a câmera, eu estou a dizer, fique à vontade. Nem que se quiser olhar para o céu, tipo, falar com os olhos fechados. Já estamos à vontade. E, amém, já fizeste a introdução, né? Se calhar não há muito para falar sobre mim, mas no decorrer desse podcast, nós vamos fazer o melhor para poder expressar aquilo que Deus quer falar ao coração dos nossos ouvintes. Para quem não conhece o Bruno Ferraz ele é um jovem cristão, mesmo sério. Ele trabalha com um projeto que é o EBP, Em Busca de um Propósito. E a minha pergunta que eu sempre quis te fazer pessoalmente e aproveitando o podcast era do tipo, chuta, mano. Como é que isso saiu do teu coração? Como é que isso nasceu? Uau. Sabes, mano, o EBP foi algo que cresceu no meu coração e no coração da Cássia de uma forma simultânea, mano. Foi incrível aquilo que Deus fez. Eu lembro que eu estava a ver em Madrid e no metro, Deus ele me deu uma visão e naquela visão eu simplesmente me pus a chorar. Eu vi-me tipo a ajudar pessoas e a socorrer pessoas. E naquele instante eu comecei a chorar dentro do metro. E algo começou a crescer no meu coração, uma vontade e uma necessidade de ajudar pessoas e salvar almas para o reino de Deus. E eu chego a casa e começo a explicar aquilo na Cássia, e a Cássia ela vem e me diz, Bruno, nós precisamos criar algo porque Deus falou comigo exatamente isso. E naquele instante eu disse, uau, então algo tem que ser feito aí agora mesmo, Cássia, nós não podemos perder mais tempo. Começamos a planear, a fazer as coisas agora. Escolhemos o nome foi algo que Deus também falou nos nossos corações. Ela sugeriu esse nome, EBP, que é Em Busca do Propósito. Eu disse, mano, nem mais, vai ser assim que Deus vai fazer e assim que vai ser. Então nós começamos a trabalhar nisso e de repente olhamos que já tínhamos o pessoal todo conosco e a equipa foi crescendo e até hoje estamos aqui, mano, é mesmo pela graça de Deus e já tem sido uma bênção. Olha, eu tive a noção da grandeza e eu vou falar isso mesmo aqui, de grandeza, porque todo projeto que envolve uma causa maior do que simplesmente fazer nome próprio, que é ganhar almas para Cristo, ganhar jovens para Cristo, para mim é um projeto grande. E eu tive a noção da grandeza do projeto no dia que eu fui no vosso Skype, no vosso culto de Skype, numa quarta-feira. Vou ser sincero, eu estava assim, vai ter umas 10, 7 pessoas. Mas eu fiquei super espantado e tipo, passou da minha expectativa. Mais de 20 pessoas, 30 pessoas. Eu disse, uau, amém. Pode ser um trabalho e eu tenho que respeitar esse trabalho. Mas quando vocês decidiram criar o EBP, foi do tipo... Porque vocês sentiram que havia alguma coisa que faltava em vocês para com os outros, ou dos outros para com a sociedade? Mano, acho que foi um bocado dos dois. Porque eu acredito que Deus ele não nos dá nada por acaso. E quando o EBP surgiu, era porque havia necessidade de nós entrarmos ou estarmos em meio ao nosso propósito e também gerarmos propósito e vida para outras pessoas, porque há necessidade de... Você não pode ajudar alguém se você também não tiver como suprir a necessidade dessa pessoa. Então, era algo que iria nos fazer crescer a nós mesmos, porque nós éramos todos
miúdos na fé naquele tempo. Yeah. Eu lembro que eu tinha acabado de me converter, mas ainda assim, com um pouco. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um vídeo para o YouTube, eu só tinha a palavra, mano, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por amor a todos que nele creem, não para todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, mano. Eu só tinha essa palavra, mano. Mas é o mais poderoso de Mano, todos. era o mais poderoso. Por isso mesmo eu disse, Yeah. essa foi a palavra que me resgatou. Então, Yeah. eu acredito que essa palavra também pode resgatar alguém. Então, eu sabia que alguém também necessitava daquilo. Yeah. Do mesmo jeito que um dia eu necessitei, mano. Yeah. Então, eu acreditava realmente e ainda acredito realmente que Deus, ele começou a despertar essa paixão por almas, porque ele sabia que em meio a esse procedimento iriam ter pessoas que iriam compreender não só a necessidade de salvar almas, também como a necessidade de ser salvo. Yeah. Porque aquele que não cuida da sua própria salvação, não sei o que é que está a fazer, é simplesmente, se calhar, até uma forma tola de agir. Porque é necessário nós nos preocuparmos primeiro conosco e depois assim ajudarmos os outros. É o que tem mais sentido. Yeah. Então, mano, eu acredito que de tudo Deus tem dado graça. Uma pergunta. A tua família toda é crente e tipo, como é que foi quando tu te converteste, depois vieste com essa... Explica, eu que eu percebi, tipo... Mano, Quando chegaste e disseste assim, eu sou crente na tua família, teus amigos, né? O pessoal todo que já te conhecia há mais tempo e depois viram fogo. Porque tem o Bruno de um registro e tem um outro. Como é que eles encararam isso? mano, a minha família, eles sempre me deram uma educação cristã. Sempre fui à igreja com os meus pais e tudo mais. Até, inclusive, os meus pais já serviram na igreja em que eles estavam. Mas só que era aquilo, tu estavas lá para cumprir uma formalidade. Estás a ver? Eu estava lá e conhecia, até meio que conhecia a escritura, e ouvi já estar lá na igreja. Mas era aquela de cumprir a formalidade. Porque eu sempre fui alguém agitado, mas ao mesmo tempo também calmo. Sempre tive um equilíbrio. E quando eu me converti, ou melhor, antes de me converter, eu estava num caminho, já estava entrando num caminho que posso dizer não assim tão bom. Eu comecei já a me envolver com weed. Para quem não sabe, ele amba, né? Sério? As palavras. Sério, mano. Mas... Quando eu falo, ninguém acredita, porque tipo... Não, porque normalmente nós estamos acostumados com... com o registro de quem fuma. Fica mesmo, tipo, desfigurado. Tem sequelas, né? sim. Deixa algum vestígio. Tem sempre um vestígio. Pode não estar completamente desfigurado, mas fica ali um vestígio do uso dessa substância. Não, mas só que... acho que até poucas pessoas sabem disso, porque não é uma história que eu conto assim. Mas vá. Mas foi então exatamente isso é exclusivo. isso. É exclusivo! Mas foi basicamente isso. Foi nesse período que, depois de eu ter me envolvido com o weed, eu adoeci. Porque aquilo desencadeou em mim a arritmia cardíaca. E depois eu lembro que nessa altura 2 amigas insistiam muito para eu ir para a igreja com elas. E tu até por acaso conheces essas 2 pessoas. Queres citar o nome ou não queres? Mas se não quiseres também não precisas citar o nome. Não, tranquilo, não preciso. E elas insistiram muito que eu fosse com elas à igreja. Então eu fui com elas, mas porque eu sentia tipo a necessidade, estava tipo, não, eu estou doente, então se calhar eu vou para a igreja. Então passei a ir para a igreja, passei a conhecer a palavra e tudo mais, mas só que não tinha aquele envolvimento completo. Estava lá porque também achava cool estar lá com os irmãos e tudo mais. Só que passa um tempo, mano. O que é que acontece? Eu começo a melhorar e o que é que eu digo? Epá, já estou melhor? Posso voltar? Posso voltar, posso voltar. É normal, a pessoa não vai para o hospital para viver. Exato, posso voltar para o mundão. Era essa a minha visão. Assim, mano, que eu vou para uma discoteca, lá, acho que era o Chill Out. Era o Chill Out na altura. Chego na porta da discoteca, mano. Assim que eu era a pessoa a seguir, o meu amigo estava à frente, eu era a pessoa a seguir. Estava difícil para entrar, mano. E nós conseguimos entradas. Assim que eu era a pessoa a seguir, mano, eu caio na porta. Do nada, assim, tipo... Comecei a passar mal, tipo, parece que a doença havia voltado, porque aquilo
me deixava sem ar, eu perdia a força completamente, perdia um pouco dos sentidos, então caí lá. E depois o pessoal veio me socorrer e tudo mais, voltei para casa. Era como se o Espírito Santo estivesse a me dizer: tu não pertences aqui. E naquele instante eu comecei a perceber algumas coisas que eu não queria perceber de completo, mano. Eu não queria perceber, porque eu não queria aceitar aquela minha realidade. Então, passa o tempo, o que acontece? Eu vou me envolvendo cada vez mais com Deus. Fiquei basicamente quase um ano sem ser um cristão, sem poder ser chamado de cristão, porque já não vivia como um cristão. Porque já estava melhor. Aquilo que eu queria de Deus já tenho, que era saúde. Então, comecei a me afastar de tudo. Só que mais tarde, mano, eu vejo que Deus já não era algo que... Eu já não queria algo vindo de Deus, mas eu queria o próprio Deus. E essa necessidade de ter Deus em mim começou a crescer de uma forma tremenda que eu não percebia, mano. Eu via que eu ia para a igreja não porque eu estou aí ter com alguém, com X ou Y, mas eu comecei a ir para a igreja porque eu queria mais de Deus. Eu me trancava no quarto, mano, e a minha família se perguntava: mas o que é que se passa com esse miúdo? O meu pai, que até um dia ele chegou e me disse: mas o que é que se passa contigo? Estás agora toda hora na igreja, a vida não é assim, deixa ter equilíbrio. Eu disse: mas peraí, a pessoa que insistia que eu ia para a igreja, que eu tinha que ir para a igreja, a pessoa que insistia que eu tinha que estar firmado e tudo mais, hoje em dia me diz que eu devo ter equilíbrio. Não tá tão próximo da igreja, não estou a perceber isso, Deus. Porque eu dava festa, mano. Eu, dava festa com os meus amigos e ele me via sempre a estar torta e à direita, mano. Aquele era o meu mundo, eu estava toda hora na noite e tudo mais. Então ninguém percebeu muito bem essa mudança. Eles se perguntaram mesmo: será que esse meu mesmo tá sério mesmo nisso? Será que isso é verdade? Esse meu se converteu? E, mano, foi maravilhoso aquilo que Deus fez. Eu realmente falo que Deus existe porque eu sou a prova viva disso. Não por bens materiais, mas sim pelo milagre que Ele gerou em mim. Porque, mano, não era suposto eu ser uma pessoa convertida, ser chamado uma pessoa cristã, mano. Do jeito que eu estava a viver, não era suposto que as coisas acontecerem assim, mano. Mas hoje estamos aqui mesmo e eu não me canso de testificar isso e de testemunhar isso, que Deus é bom e estamos aqui, mano. Pô, você é forte, mano. Olha, mas tipo, às vezes as pessoas olham, tá vendo? Nós temos a impressão que as pessoas não têm passado. E às vezes quando alguém nos conta um pouco do passado dele, como veja que eu agradeço por essa sinceridade e abertura, nós ficamos assim: fogo. Tem pessoas que já passaram por muito e nós não temos noção. E quando falaste dessa cena do que tipo, nem todo mundo está preparado para a tua mudança. E você, acho que já falaste disso, um vídeo teu que falaste disso, que nem toda a gente está preparado para a tua mudança. Tu sabe? E há pessoas mesmo que querem que tu mudes. Exato. Mas elas próprias não estão preparadas para essa mudança. E quando isso acontecer, isso vai causar tipo algum choque de realidade. É tipo, calma aí, mas agora ele... Fogo, isso é bem forte, mesmo. É algo difícil de perceber, mano. Porque realmente aquilo que Deus nos traz são coisas difíceis de nós percebermos. Porque Deus ele é especialista em nos surpreender. Mano, toda vez que Jesus ele fosse para trabalhar, mano, eu acredito que Jesus só demorou para ir curar Lázaro porque ele necessitava que o pessoal ficasse surpreendido, porque eles já estavam demasiado acostumados a ver Jesus a curar enfermos. Vocês já estão muito habituados a me ver a curar pessoas enfermas. Eu preciso que vocês acreditem em algo diferente agora. Eu preciso vos mostrar um outro nível. Então o que ele fez? Já que para eles era normal as pessoas serem curadas em 2 dias, aliás, serem ressurretas no dia que morre ou em 2 dias, mas eles falaram: não, já passaram 4 dias, Jesus já não dá, já cheira mal. Mas só que Jesus vai lhe mostrar algo diferente. Não, eu preciso vos fazer perceber algo. Eu não vim fazer aquilo que vocês estão habituados a ver, aquilo que vocês estão acostumados a ter. Eu vim vos mostrar algo sobrenatural, algo diferente, um novo nível que vocês podem experimentar. Quer dizer que em mim vocês têm sempre um novo nível para experimentar, têm sempre um novo nível para alcançar. Mano, por isso ele está nos dizer que nós temos que ir de glória em glória. De glória em glória significa isso. Há sempre algo a mais. O meu pastor está sempre a dizer: o melhor de Deus está sempre por vir. Se você já experimentou aquilo que Deus tinha para ti hoje,
Então quer dizer que o que vai vir, o que tens para amanhã É melhor. é ainda melhor, mano. Yeah. Pô, isso é uma palavra de conferência, bro. Pô, você tem que deixar aqui na mesa podcast a pegar fogo. Outra coisa que eu queria saber da cena do EBP, tipo, vocês têm uma estrutura bem organizada. Amém. Nota-se logo, vocês têm uma estrutura bem organizada porque as vossas atividades são bem feitas e as vossas lives da quarta-feira, esqueci o nome, mas do sexta-feira. Fornalha. Sexta-feira que eu acompanho mais. Eu acompanho mais o Friday Service, né? Porque vê-se que tem ali uma estrutura a trabalhar. E eu te pergunto assim, será que as pessoas que entram para... Ou seja, as pessoas que formam, as pessoas que trabalham convosco, são as pessoas que... Deixa eu fazer bem essa pergunta. As pessoas que trabalham contigo há mais tempo, são as pessoas que formam, as pessoas que chegam agora? Ou as pessoas que... Por exemplo, né? Tens alguém que está na área de música, nesse momento, e entra outra pessoa que também canta, um outro cantor, no EBP. A pessoa que já está lá, que já está na área de música, dá formação a essa outra pessoa que chega, ou ele chega, se enquadra logo. O vosso sistema de enquadramento, como é que funciona? Tem um momento de tipo, vamos testar, vamos ver, para perceber, porque tem pessoas que chegam e isso vai acontecer. Eles olham para o movimento, gostam do movimento, mas vai chegar com outro objetivo que não seja o objetivo do movimento. A verdade é, vocês têm como lapidar, ou simplesmente a pessoa chega e ocupa a posição? Mano, nós, a princípio, nós fazíamos isso de que chegávamos e acolhíamos só simplesmente as pessoas, mas só que isso gerava também, e isso, tu sabes disso, és homem de Deus, mais uma pessoa, mais um problema. Então, temos que ser sinceros e realistas com aquilo que se passa na obra de Deus, e a obra de Deus é algo muito sério. Então o que é que nós fizemos? No princípio nós fazíamos isso de acolher todo mundo que quisesse fazer parte do movimento, mas só que isso gerava muito conflito e muito problema e distorcia muitas coisas. Então, se você não tem como controlar a grandeza, então mantém. Então, o que nós fizemos foi aquilo. Começamos a manter simplesmente aquelas pessoas... Espera. Você falou uma cena. Se você não tem como controlar a grandeza, mantém a estrutura que tens. Pô, desculpa só. Me perdoem vocês que estão lá em casa. Tem que sentir isso. Continuando. Mano. Então, aquilo que nós fizemos foi basicamente manter a estrutura. Dissemos, não, para aí. Nós não precisamos de quantidade. Vamos trabalhar com a qualidade. Deus vai nos dar graça para mais tarde. Agora não é o tempo. Então, começamos a trabalhar somente com 12, mano. Trabalhamos, até agora somos 12. Continuamos a trabalhar assim. Mas só que, vou já até abrir agora também isso que eu falei no Friday Service passado, que Deus nos trouxe também a revelação que nós devemos abrir lugar para 30 pessoas que queiram ser instruídas a trabalhar conosco dentro do Fornalha. E essas pessoas serão simplesmente preparadas para aquilo que nós estamos a fazer, e não só para estarem dentro do EBP, mas se você sente realmente da parte de Deus que esse é o teu chamado, que tens algo para gerar, que tens algo para dar para outras pessoas, que se tens algo dentro de ti e que precisas tirar isso dentro de ti, então essa é a oportunidade. Nós vamos instruir, nós vamos aconselhar, nós vamos lapidar, e depois, posteriormente, com aquilo que Deus vai falando com relação à própria pessoa e com a conduta que a própria pessoa vai mostrando, ela será dada a liberdade de poder participar de uma forma direta dos nossos cultos. Que tipo, mano, não podemos dar poder a quem não tem maturidade. Então, até a própria Bíblia nos adverte isso. Se bem me lembro, lá em Timóteo, ele vai nos dizer que tipo... aos novos convertidos ou aos novos, não lhes dê um lugar simplesmente porque têm dom ou porque fazem muito bem. Não, tenham tempo, que sejam testados pelo tempo. Então, a fidelidade é uma das características de Deus, mano. Então, nós precisamos saber se a pessoa é realmente fiel, não a nós. Também tem que ser fiel a nós, porque primeiro tem que ser fiel para o homem, depois fiel para Deus, porque a Bíblia diz que se você não consegue ser fiel para o próprio homem que você vê, como é que vai ser fiel para o Deus que você não vê? Então, é isso que nós temos feito
até agora e estamos a tentar trabalhar nesse sentido para ver como é que as coisas correm. E estamos a tentar trabalhar na cronologia de Deus, né? Porque temos muitas vontades, mas nem todas elas serão supridas ou serão realizadas. Yeah. Porque Deus vai sempre nos surpreender com algo diferente. Então, a expectativa é boa, mas é bom sempre ter aquela calma. Eu acredito que sim. Em busca de um propósito, para você que está a nos acompanhar, vai lá nas redes sociais, no Instagram, EBP. EBP. Em busca de um propósito. O Em Busca do Propósito, ela trabalha no sentido de... Já estávamos a falar aqui no backstage, que o vosso objetivo não é fazer dele, do EBP, tipo, uma igreja, Não. uma comunidade, mas é uma comunidade de jovens, né? Principalmente voltado mais para jovens, mas eu acredito que pode abrir porta para outras faixas etárias, tipo idosos, não sei se vai parecer idosos, mas a vossa visão é basicamente discipulado, né? Exato. Evangelismo e discipulados. Como é que tem sido essa experiência, mano? Trabalhar nisso, qual é o balanço que você faz depois de 3 ou 2 anos? Mano, tem sido algo incrível. Porque nós acabamos por passar até experiências que nós nunca tivemos noção que queríamos passar. Yeah. Deus nos permitiu viver coisas que nós nunca... Mano, e eu digo sempre, a minha vida é viver para evangelizar. Uhum. Mas eu quando falo isso, mano, antes era muito de abordar. Yeah. Mas hoje em dia eu não sou tanto assim de abordar. Por quê? Porque Deus me fez perceber alguma coisa. Você não precisa simplesmente falar. As pessoas muitas das vezes estão cansadas daquelas pessoas que falam. É muito falatório, mano. Uhum. Você precisa mostrar com aquilo que tu estás a viver. A tua vida. A tua vida tem que ser o maior testemunho, tem que ser a maior evangelização de todas. Yeah. Quando tiveres um momento para falar, fala. Mas quando tiver o momento de agir, haja. Uhum. Porque nós devemos mostrar a nossa fé pelas nossas obras. Uhum. Então, então essa é a nossa fé, essa é a nossa visão de que nós começamos a evangelizar. Eu lembro, mano, a nossa primeira evangelização foi nos autocarros de Angola. Nós estávamos nos autocarros, mano, foi brutal, mano. Foi Eu vi algo essas lindo. fotos da paragem no... Não, essa foi a segunda evangelização, mano. Pois, Essa que eu vi. Essa foi powerful, mano. Essa é que eu vi. Mano. Estavam na estrada com os panfletos. Acho que é a primeira vez que eu vi esse tipo de essa dinâmica de evangelismo em Angola, que é, enquanto eles estão no vermelho, Uhum. e acho que é Angola, não, em Luanda. Deixa eu corrigir, é em Luanda. É a primeira vez que eu vi nas redes sociais. Não sei se já fizeram antes, mas a primeira que eu vi, depois agora vejo muito mais a ser feito isso. A primeira vez que eu vi era a vossa. Até Amém. fiquei bem feliz mesmo por desse nunca. Foi mesmo. algo louco esse dia, mano, sabe? Eu recordo desse dia muito bem porque foi um dia marcante, eu nunca vou esquecer, mano. Eu lembro que nesse dia nós saímos para as ruas, mas o que Deus, ou melhor, aquilo que estava no meu coração era o seguinte, mano, que nós chegássemos numa das calçadas lá de Angola, lá de Luanda, e ficássemos lá e agrupássemos pessoas naquele meio com megafone e tudo mais, e começássemos a pregar. Mas só que quando nós chegamos lá, mano, a nossa expectativa é que encontrássemos lá mais pessoas, porque nós tínhamos anunciado e tudo mais. Mano, mas só foram lá 2 pessoas. Os crentes ou não crentes? Crente, mano. Só foram lá 2 pessoas. E do resto eram todos do EBP, mano. Eu disse, mas meu Deus do céu, que fiasco. Eu disse, meu Deus, mas o que se passa, pai? Então só queremos fazer a tua obra. E, mano, e foi complicado só para nós falar com a administração e tudo mais. Olha, antes de contar essa cena de administração, mano. Foi Não, algo louco. conta. Ainda temos um bocadinho de tempo, conta. Então eu chego lá na administração da Samba, que era para falar, tipo, para pedir autorização para nós estarmos lá e estarmos a fazer aquilo. Só que a senhora me diz, não vai ser possível porque aí estamos na estrada e tipo, vai chamar muita atenção dos carros e vai causar engarrafamento, mas vocês podem simplesmente, se calhar até as pessoas chamaram 3 pessoas assim, 3 pessoas, mãe, mas assim não vai funcionar. Ela estava a complicar muito, mas só que tipo, eu fiquei tranquilo. O Espírito Santo me disse, calma, vai tudo se resolver. A senhora, ela fez de tudo para poder me ajudar e ter essa autorização, mas só que ninguém me dava essa autorização. Eu disse, tá bem, não tem problema. Mas ela me disse, mas vocês podem ir para lá. Eu disse, como assim, tem uma autorização? Só que depois, na hora de ir embora, a senhora me chama
e me diz, podes orar por mim? Eu disse, mas você já não me dá autorização? Disse, tá bem, claro que eu vou orar. Tipo, orei por ela, orei pela saúde dela. Oração não precisa de autorização. Não precisa, mano. Então, orei, ficamos aí, oramos. E ela depois no final me disse, olha, é assim, chama o teu grupo, façam aquilo que vocês têm para fazer, mas se vocês verem que tem muita confusão, qualquer coisa, tem um sinal, algo assim. Ela tentou nos ajudar. Disse, amém. Mano, chegamos lá 2 pessoas. Eu disse, tanto trabalho, tanto tempo lá dentro, Deus, para 2 pessoas. A busca de autorização para 2 pessoas. Mano, eu disse, mas Deus está no controle. Eu chamei todo o pessoal e disse, vamos orar. Oramos. Mano, e depois o Espírito Santo me dá uma orientação devido ao grupo. Eu disse, vocês vão por aqui, Vamos evangelizar. Começamos a evangelizar aí na Samba, mano. Assim que começamos a evangelizar, eu e o meu grupo subimos para uma zona onde havia assim bancadas e tudo mais. E um pessoal lá. E eu conto sempre muito esse testemunho. Lá no nosso grupo, nós começamos a orar pelas pessoas. E depois havia um mendigo do nosso lado. E uma das pessoas do meu grupo diz, Bruno, podemos orar por essa pessoa, por ele. Eu olhei, isso nem é preciso pedir, já era, vamos orar. Mano, a senhora começou a falar, esse não tá fixe. Ele começou a dizer, tipo, ele não tá bem e tem problemas psicológicos e tudo mais. Eu disse, mãe, vamos orar, deixa no controle. Começamos a orar por essa pessoa. E depois lhe perguntei qual é o problema dele. Eles disseram, esse senhor já está aqui há muito tempo, ele sempre come no lixo. E ele só come comida podre, comida que está estragada. Eu disse, como assim? Sim, ele pode lhe dar comida boa, nós damos sempre comida, não sei o quê, mas ele deixa lá a comida apodrecer, depois é que ele volta para comer. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Começamos a orar por ele. Eu disse, agora fui lá numa das senhoras que nós temos acabado de orar por ela. Disse, senhora, podes dar comida? Compramos a comida para o senhor. Ele disse, não vai comer, não sei. Eles insistirem. Eu disse, não matem a minha fé. Entregamos a comida a ele, entregamos a bebida. Ele começou a comer na hora, mano. Começou a comer. Os guardas que estavam lá do lado, mano, as senhoras que estavam lá do lado nas bancadas levantaram, começaram a glorificar a Deus, mano. Aquilo foi tão poderoso para nós, mano. Aquilo foi tremendo, mano. Nós desatamos a chorar, nós começamos a clamar, nós começamos a falar, tipo, a glorificar o nome do Senhor, mano, porque é realmente algo poderoso, porque, mano, é alguém que ninguém mais tinha esperanças. E Deus está para dar esperanças aonde havia morte, onde já não havia esperança. Deus está lá a dizer que eu sou a esperança de todos. Eu sou o socorro. Então Deus mais uma vez manifestou o seu poder. Não porque se calhar nós éramos bons. Não. Deus manifestou o seu poder mais uma vez para que aquelas pessoas lá gerasse uma fé nelas, gerasse vida nelas. E depois aí o pessoal também começou a pedir mais oração e tudo mais. Nós saímos de lá. Mano, assim que nós saímos daí, o Espírito Santo me diz novamente, vão até a ilha. Mano, eu disse, ilha? Mano, nós estávamos na Samba. Saímos da Samba, fomos até a ilha. Com tudo, cartazes e tudo mais. Mano, chegamos na ilha. O Espírito Santo me diz, é aqui onde vocês vão pregar. Mano, eu peguei no megafone, comecei a pregar. Eu disse, comecei a evangelizar. Mano, aí se aglomerou um pessoal, mano, tanta gente se aglomerou aí, todas as senhoras que estavam nas bancadas saíram das bancadas, saíram de onde estavam pararam de fazer aquilo que estavam a fazer, mano, começaram a se juntar a nós, mano, fizemos uma roda enorme aí, mano, e o pessoal todo que estava lá aceitou a Cristo naquele dia, mano. Foi algo poderoso, mano. E Deus manifestou a glória dele naquele lugar e nós ficamos surpreendidos porque não era algo que nós esperávamos, mas Deus é assim, Ele quer nos surpreender a cada instante. Então nós começamos a falar, não, Deus, o que é que o Senhor está a fazer, Pai? Mano, nós saímos daí, o Espírito Santo, em meu caminho, ele me diz, ainda não acabou. Paramos aí ao pé do Jornal Nacional, mano. Paramos aí, começamos a tirar os cartazes, tiramos a cruz, mano. Aquilo foi mais uma vez evangelizar no meio do trânsito. Essa parte que estavas a falar. Da foto. Exato, mano. E começamos a evangelizar aí no meio, mano. Não só viemos com uma evangelização de palavra, mas também começamos a alimentar aqueles que precisavam, porque levamos comida para aquelas pessoas todas. E, mano, eu acredito que o evangelho é isso. Nós devemos nos mover dessa forma. Eu acho que nós temos que sentir responsabilidade em fazer alguma coisa. Exato. E muitas das vezes não pode ser, sabe? Eu gosto da ideia de que Deus tem que falar.
Yeah. Mas às vezes também gosto da ideia de que eu tenho que fazer, Exato. porque mesmo que Deus não me fale, eu sei que é minha responsabilidade, estás a ver? Exato. Como um filho de Deus, como um servo de Deus, eu gosto dessa ideia. E eu adoro esse tipo de trabalho. Uau. Uma pergunta que eu quero te fazer antes de nós irmos já para a reta final é: nunca tiveste problema com o pastor de nenhum dos membros da EBP? Do tipo, você tá. Porque às vezes dá ideia, né, do que os movimentos. Eu não tenho nada contra os movimentos. E alguém há tempos ligou para mim a me perguntar qual era a minha posição com os movimentos. Eu disse: o movimento é um movimento, igreja é igreja, não são coisas iguais. Eu penso que o movimento tem a capacidade de fazer um acompanhamento mais próximo, mas não discipula no sentido doutrinário. Exato. Ela estimula a pessoa a ser um crente melhor, abre a visão para intercâmbio com outras pessoas, com outras realidades. Mas no final do tudo, ela tem um propósito, né? Digo que seja esse o propósito, porque é assim que eu olho, é chegar onde a igreja só a própria igreja não chega, tipo, chegar a pessoas que, se fosse pela igreja, a igreja sozinha não chegava, tipo, estou a falar da igreja no sentido organização, né? E eu me pergunto, tipo, dos membros que você tem na EBP, são membros de várias igrejas, e eu sei disso, nunca tiveste, assim, um dos membros que eu vou dizer: olha, meu pastor disse... eu acho que é comum ter esses problemas. Nunca tiveste nenhum nesse da EBP? Já tive, mano, já tive. Inclusive mesmo nessa evangelização que nós fomos fazer, um dos membros chegou e disse: olha, o meu pastor estava a dizer que vocês são, tipo, aquela cena, tipo, são miúdos, vocês precisam de mais responsabilidade, que eu entendo a preocupação também do pastor, a dizer que era algo muito sério e tudo mais. E eu compreendi, eu disse: olha, para não... Mas estamos só a pregar na rua. Não, isso Epa. Eu disse-lhe: olha, para evitar os conflitos, Yeah. ser sábia e não vás a essa, não há problema nenhum, não vás. Mas posteriormente passa a visão e, se for preciso, eu falo com o teu líder. Yeah. E obviamente que também na altura ainda muito mais miúdo do que agora, né? Tipo, os líderes normalmente das igrejas têm para aí uns são mais velhos, né? Já estão mais tempo. 35, 40, líderes jovens já são assim um pouco mais. Então eu também tinha, se calhar, aquela preocupação de ele estar a pensar: não, é um miúdo que está a dirigir, como é que vocês estão... Eu percebia essa preocupação, mas eu disse: olha, qualquer coisa que seja eu posso falar com ele e tudo mais. Mas o tempo foi passando e a pessoa, se calhar, depois cedeu, o próprio líder também cedeu, né? E começou a perceber, não, se calhar... Que afinal de contas eles não estão a brincar, estão a fazer algo sério. Porque às vezes o que tem a impressão é que, se você ver um número de jovens juntos, é uma impressão que muita gente tem. Eles já estão a fazer algo que não deve. São emocionados. Essa era a palavra que nos diziam. Eles estão emocionados, já estão a fazer o que não deve, estão a pensar que isso... Eu penso assim, eu falo com... Tem uns miúdos que eu falo, são meus miúdos, tem 14, 15. Miúdos estão a pregar, estão a viver o evangelho e me perguntam, vem me pedir opinião. Eu digo: obra não é minha, vem me pedir opinião a mim. Eu sou trabalhador como tu, na obra. Se o próprio dono da Seara disse: ora para que o pai mande cefeiros. O pai olhou para a Seara e disse: esse campo é grande, precisa de tantos cefeiros. Quem sou eu, cefeiro, para dizer se cefeiro não vem mais na Seara? É que, se nós olharmos nesse sentido, a nossa visão sobre o reino muda. E é nessa perspectiva que eu acho que os movimentos estão a olhar. É olhar para o reino, esquecer as matrículas, Exato, né? As matrículas do carro, e é olhar para a estrada. Exato. Temos estrada. Estás a ver? E temos que fazer isso. É isso, mano. Eu disse: mas eu não sou dono da obra. Pergunta a Deus. Se achas que tem alguma coisa para dizer, eu não digo nada nisso. Mas, claro, eu gostei dessa posição de, tipo, perceber que o pastor tem aquela preocupação e cuidado, né? E temos que também perceber isso, não podemos fechar os olhos. E também há crentes que não ajudam. Estás a ver? E você acaba por levar por tabela. Levas por tabela de uma situação que nem tens nada a ver. Estás ali, estás a fazer a coisa certa, mas a pessoa que cultua lá, se calhar às vezes é que tem tido essa conduta. Por isso é que é bom sempre fazer esse acompanhamento e tentar buscar esse equilíbrio.
E eu gosto, mano, eu gosto do EBP, eu assisto o EBP. Foi o primeiro movimento que eu, assim, lido há mais tempo e me identifico. Se eu tivesse que entrar, eu entrava. Mas não vou entrar porque não posso. Hã? Não percebi? Não pode estar amarrado se quiser estar. EBP. O EBP, yeah. E tem a Zoe também, tem o Reino em Movimento, tem o Be Like. São os que eu conheço, os movimentos juvenis, para falar né, de pessoas que eu conheço, que estão lá. Tem a GBU, coisa GBU? Yeah. Também outra, tem mais uma que eu esqueci o nome, de um grupo lá do norte, um pessoal lá do norte, de Portugal. Não, mas esses movimentos também que falaste, olha, também acabam até certo ponto por ser também uma inspiração, porque realmente são pessoas também que perceberam aquilo que Deus quer fazer. Yeah. E isso para mim é powerful, mano. E olha que o EBP só lidera um ano. O pessoal só dizia, olha, o pessoal só dizia, esses aqui eles dão só um ano, já vai acabar esse fogo. Mano, e isso para mim é, isso não guardo nada das pessoas que falaram isso. Isso para mim tipo, é só aquela de que ninguém atira pedras numa árvore que não dá fruto. Então, foi bom ver isso. Yeah, foi bom. Não, mas é verdade, bro. Eu não vou precisar te bajular, não vou ganhar nada com isso. Só estou a falar a verdade. Porque eu já acompanho o EBP desde aquela publicação. Foi a que me chamou a atenção desse fogo. Tenho que acompanhar isso. Não é coisa para se olhar assim. Porque depois, né, temos que entender que ele está fazendo um trabalho que eu não estou a fazer. Então eu vou entender o que ele está a fazer, porque ele está a fazer o que eu não estou a fazer. Porque tem que ser assim, se ele está a fazer o que eu não faço, eu tenho que dar graças a Deus, porque eu não posso fazer tudo, mas eu estou a fazer o que ele não faz, tá vendo? Esse trabalho que nós temos que entender. Eu estou aqui a falar, tu estás aí como convidado, tem ali a câmera, tem outra, cada um está a fazer o trabalho dele, tem os microfones, mas estamos todos num propósito. Exato. Estás a ver? Exato. É basicamente essa a ideia. E a busca do propósito é essa ideia também? Em busca de um propósito, essa ideia também? Essa ideia? Sim, de tipo, cada um vai fazer um, mas sim, o propósito é único. Sim, a finalidade é sempre uma. Mano. Nós temos sempre aquilo, a visão, a nossa maior visão é resgatar almas, mano. Yeah. Essa é a nossa maior visão. E também nos preocuparmos em nós mesmos, não nos deixarmos perder. Porque a pessoa que está a preparar a palavra de pregação, mas está a esquecer a palavra que gera salvação. Estás a ver? E nós estamos muitas das vezes perdidos nisso, mano. Porque eu estava a falar há tempos com um amigo e nossa conversa era basicamente essa. Há muita gente que só está a saber estudar a Bíblia para pregar e não está a saber estudar a Bíblia para crescer. E isso é um problema grave. O EBP está do bom caminho. Eu vou já terminar aqui. O Miquel está me dando toque. Calma já. Eu quero agradecer, Bruno, em primeiro lugar, a tua disponibilidade para estar aqui. Você é um homem muito ocupado, mas deixou o teu tempo para estar aqui. Eu sou mesmo agradecido por isso. Não, espera. Deixa aí tuas redes sociais e despeças. Olha, manos, o meu Instagram eu só uso o Instagram. Então o Instagram é o Bruno Ferraz 3. E do EBP é o EBP _oficial. Então. O YouTube? Não, o YouTube ainda estamos assim em stand-by. Está em stand-by, então não adianta. Minha pergunta. Não posso terminar sem fazer essa pergunta. Desculpa, Miquel. Fornalha e o Friday Service, qual é a diferença dos dois, de um para o outro? Olha, mano, o Friday Service é o serviço de sexta-feira e um dos motivos que me levou a criar mesmo na sexta-feira foi porque muitas das vezes os jovens arranjam demasiadas atividades na sexta-feira e acabam por, se calhar, estar perdidos, sem nada que fazer. Então, muitas das vezes também nós encontramos que muitas igrejas não têm cultos sexta-feira, então nós acabamos por dar essa oportunidade do pessoal ouvir uma palavra na sexta-feira. Ok. Então, agora o Fornalha é um culto mesmo. É mais organizado com relação a louvor, moderação e pregação e tudo por aí fora. E o Fornalha, e as pessoas também perguntam, por que Fornalha? Tá vendo essa curiosidade, né? Tô. Não, é Fornalha porque é basicamente uma metáfora com relação àquilo que Deus fez, ou melhor, que Deus fez.
Se bem lembras, tipo, na fornalha haviam 4 homens e como estamos a usar, tipo, a quarta-feira, então acaba por ser uma metáfora que é tipo ok. fornalha. Bem sacado! Yeah, então, Bem Yeah, sacado. tem um- Segunda, terça, quarta. yeah. Pô, bem sacado. Bruno, pô, tens que voltar para a próxima vez. Vamos Sempre, fazer a segunda mano, parte sempre, com Bruno sempre. Ferraz. Sim, senhora. Vou fazer Sempre. sim segunda parte. Vamos fazer a Estamos segunda aqui. parte. Vamos agendar Segunda isso. parte. Me queres ou não? Já está. Ok. Família, muito obrigado por estarem aí do outro lado, acompanharem a Mesa Podcast com Bruno Ferraz. Foi um tempo muito bom para mim. Olha, antes mim do que também. seja, conversamos bué, Não. né? Foi muito bom. Falamos de quase tudo e o mais importante fica aqui a mensagem, servir a Deus e ser útil Amém. para a sociedade e para o próximo. Deus abençoe a todos. Voltamos à próxima ao A Mesa Podcast. A resposta é que eu vivo de milagres. Fui! Tchau! Yes! Mesa Podcast. Ei, ei.